Boa noite a todos. Boa noite. Vamos fazer uma leitura para harmonizar o ambiente. Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorini. Não repita apressadamente aquilo que ouve. Informe-se primeiro se da verdade. Se for mentira, procure desmentir. Se for verdade, mesmo assim, não o repita. Se não puder chegar à evidência, cale. A caridade consiste em saber calar os defeitos alheios, como você gosta que façam com os seus. Seja prudente. O silêncio é de ouro quando se cala um erro do próximo. Então sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, nesse segundo dia deste ano que se inicia, pedindo: Deus e Jesus, nosso irmão maior, derrame suas bênçãos sobre nós e permita a luz do entendimento de sua mensagem. E assim oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. E com esta oração, damos por aberto a palestra doutrinária com a nossa irmã Sônia, do Centro Espírita André Luiz. Boa noite. Boa noite. Um feliz ano novo para todos. Obrigada. Que esse ano seja um ano de muitas bênçãos, né? Mas que com certeza ainda teremos muitas batalhas ainda a travar, né? Principalmente no nosso ritmo. Eu agradeço, né, em especial a casa por este convite. Peço desculpa que na última vez eu não pude vir, né? Mas hoje estou aqui, né, pela graça de Deus. E foi-me dado um tema sobre a piedade, que está lá no capítulo 13, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba cuidar a vossa mão direita. Então ele nos fala, eu vou ler aqui sobre o Espírito, né, sobre o Espírito que nos fala, que nos ensina sobre a piedade. E hoje, assim, lendo mais atentamente, cada vez que a gente lê, né, o Evangelho, a gente parece que aprende mais e mais, né? Interessante, parece que uma nova luz, um novo botãozinho, uma nova janelinha lá no nosso consciente abre, né? É muito interessante. Pode ler milhões de vezes, mas sempre vai abrir uma janelinha, né? Então, esse Espírito, ele nos fala, assim, sobre a piedade. Está lá no item 17 do capítulo 13. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E quando por uma doce simpatia vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as apungentes decepções do vazio que esses deixam atrás de si, há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento
essa abnegação em favor dos infelizes é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida no divino Messias e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, a beneficência e o amor ao próximo é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante do sofrimento dos vossos irmãos, que vos faz estender mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. A compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e esperança a um irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa a primeira virtude da qual a irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Pelo Espírito, Michel, Bordeaux, 1862. Então, primeiramente, vamos pensar, o que é a piedade realmente? A piedade, é a compaixão pelo sentimento, sofrimento alheio, é a comiseração. É aquilo quando a gente vê uma notícia e o nosso coração sente uma notícia triste, principalmente em relação às crianças. E a gente diz, pobre criança, coitada, que sofrimento que ela não teve que passar antes do seu desencarne. Então, essa é a piedade. E ela é importante para nós, essa piedade, porque ela vem antes ainda da caridade, porque se a gente não se apiedar dos nossos irmãos, que caridade a gente faz? Que a piedade, ela liga um botãozinho dentro de nós, do sentimento do amor ao próximo, de poder fazer algo melhor. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho, umas partezinhas, do que esse Espírito, tão elevado, nos ensinou nessa pequena passagem, nesse item 17, sobre a piedade. Primeiro, ele fala, a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, sendo a irmã da caridade que nos aproxima de Deus. Então, o que ele nos aconselha? Ele nos aconselha a todos a nos ter compaixão, a que o nosso coração se enterneça diante dos sofrimentos alheios, a deixarem as lágrimas escorrerem, porque esse sentimento irradiado torna-se um bálsamo nas feridas dos que sofrem, auxiliando eles na resignação e a esperança. E restituir esperança para aqueles que sofrem, aqueles que perdem, o que perdem tudo, seja material, ou seja por entes queridos, seja pela vontade de viver. Ele estimula a resignação, a aceitar aquilo que não podemos mudar, que muitas das vezes está no nosso destino, que precisamos passar por tais sofrimentos para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender. E são atos que têm como consequência um prazer diferente, ligado sim ao sofrimento de alguém, e que é, todavia, amenizado e suavizado, quando a gente tem piedade, quando a gente aconselha, quando a gente aperta a mão. É um prazer suave e doce que vem do sentimento do amor, e da percepção da reação do sofredor, que se sente mais leve, mais confortável.
quando se faz o atendimento fraterno, quando aquelas pessoas vêm ao nosso, buscando uma palavra de apoio, ou mesmo nas palestras, uma palavra que possa dar novo ânimo. Quando a gente fala com amor com eles saem de lá como se fosse no ar, sai mais esperançado, não é, Saltamiro, né? Então, olha aqui, que trabalho lindo que é o atendimento, né, espiritual, que é o atendimento fraterno. Já diz, né? Fraterno, de irmão, né? De olhar, não julgar, de não condenar, mas sim de auxiliar e de confortar. Então, essa piedade, quando a gente tem, a gente percebe no outro o sofrimento. A gente consegue perceber naquela mãe cujo filho desencarnou por uma bala perdida, ou por uso de drogas, ou por estar no caminho errado. Aí muitas pessoas dizem, olha, menos um para incomodar, menos um, né, para estar fazendo coisas erradas aí, para matar os outros. Mas e aquela mãe que sofre? Apesar de ser um filho todo errado, ela é mãe. E uma mãe tem sentimentos. E vai doer nela. Então, quando a gente ouvir falar isso, a gente deve endereçar principalmente o olhar de piedade para aquele que fala, né? Porque, coitado, não sabe o que diz. Porque ele não vive aquilo que aquela mãe viveu, ele não sabe do seu sofrimento, das suas dores. E piedade para ele, né? Que precisa ainda aprender a amar, a ter piedade pelo outro. No outro pedacinho que ele nos fala, nosso irmão, ele fala assim: a piedade, quando profundamente sentida, é o amor. O amor é devotamento. O devotamento é o ouvido, ou seja, esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação, esse desprendimento, né, esse sacrifício pelos infelizes, é a virtude por excelência. Aquela mesma que o Divino Mestre praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. É que o nosso irmão Mitchell nos fala. Por essas palavras, vemos que no desenvolvimento espiritual do homem, quando ele começa a se sensibilizar com o sofrimento do outro, quando ele sente piedade, inicia ali o desenvolvimento do amor. Quando ele olha o outro como irmão, ou quando ele pensa no outro que ficou e que sofre, ou aqueles que estão em volta que estão sofrendo, ele está começando a desenvolver o amor. O homem começa a desenvolver o amor, que se transcende no devotamento, que é o esquecimento, né? Tal como de si mesmo, tal como Jesus, que por amor a Deus e à criação, devotou-se à humanidade da terra. Quem mais, né? Que homem, que pessoa, que espírito que teve nesta terra, que mais amor de verdade, que se devotou, que se sacrificou. Assim, Jesus acompanhou o desenvolvimento dos primeiros seres vivos, quando foi o planejamento do globo terra. Seus desenvolvimentos nos reinos inferiores, e ele auxiliou na evolução dos espíritos. Ele estava ali, desde a criação. Jesus não apareceu há mais de 2000 anos atrás. Jesus está desde o início conosco. E ele permitiu, ele mesmo
Jesus? Permitiu que os espíritos exilados do mundo de Capela, que muitos conhecem, mas quem não conhece a história, procurem ler o livro Exilados de Capela, que talvez até tenha aqui na biblioteca, né? Ou peçam para o responsável da biblioteca para comprar, porque é muito bonito. Fala nosso começo, né? E ele permitiu que os espíritos exilados do mundo de Capela, que se ascenderiam a uma categoria mais elevada, que eram espíritos bem mais elevados, né? A qual aqueles milhares de espíritos que não tinham condição de acompanhar pelo seu atraso moral, e permitiu que eles viessem à Terra. Permitiu que esses espíritos viessem a esses milhares de espíritos que estavam sobre a Terra em desenvolvimento. E assim, né, eles podendo conviver com homens mais atrasados, conseguiram colaborar com eles no desenvolvimento, nas qualidades morais. E quando esse desenvolvimento espiritual quando permitiu, Jesus veio à Terra. Quando já tinha o início das qualidades morais, apesar que no tempo que Jesus veio ainda existiam muitos conflitos como hoje, muita escravidão, mas Jesus veio viver num mundo inferior, veio conviver com homens rudes, simples, imperfeitos, mas orgulhosos e egoístas. Jesus veio para ensinar-lhes o verdadeiro caminho da evolução moral do homem na Terra. Veio falar de um Deus de amor, um Deus que se preocupa com seu filho. Veio falar da caridade, do perdão. Veio falar que todos nós somos filhos do mesmo Pai e por isso somos todos irmãos. E somos todos iguais. Todos temos nossos defeitos e qualidades. No parágrafo onde nosso irmão nos fala, quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. Então, nosso irmão Michel nos fala sobre reinar na terra o amor, a concórdia e a paz. E qual é a missão do Espiritismo? Essa é a missão do Espiritismo, do Consolador prometido por Jesus, quando disse aos apóstolos que não estariam só, que um dia viriam. Era auxiliar a humanidade no seu desenvolvimento moral, no entendimento dos ensinos do Mestre e novas revelações de um mundo espiritual, dos espíritos, que foi comprovada por fatos e raciocínios que tornaram claros os ensinamentos, pela constatação da sua necessidade e possibilidade de serem vividos na Terra. E aí, com o Espiritismo, a razão e o coração compreendem, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Com o Espiritismo, a razão e o coração, olha só, a razão e o coração, os dois juntos, compreende porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
E mais, que todos os homens têm condições, têm todas as condições internas para seguir seus ensinos no cotidiano, porque um dia todos o viverão plenamente. Então ele não disse que o Consolador prometido, que era a mensagem dos espíritos superiores, viria só para mais os cultos, para os ricos, para aqueles que tinham poder, não. Eram para todos, e principalmente para os fracos e oprimidos, aqueles que já não tinham mais esperança. E aí veio as vozes do céu, através desses espíritos abnegados que vieram aqui nos dar o seu testemunho, e através de Allan Kardec, que codificou todas essas mensagens, que acreditou, como falou aqui, né, que fez todos os experimentos possíveis e acreditou que a vida não era só essa, que não era vir, né, nascer, morrer e deu, mas que a vida continuava em outras esferas, e que nós teríamos nas reencarnações a bondade de Deus, a misericórdia dele, para que a gente pudesse vir e reparar nossos erros, pudesse vir e perdoar nossos irmãos, seja em convívio com a família, seja em convívio no trabalho, com os amigos, os ideais religiosos. Então, ele veio para isso. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque só nos trouxeram a mensagem porque foi permitida por Jesus. Porque Jesus disse, eles estão aptos a receber agora. Estão prontos. Nem todos ainda, talvez alguns negarão. Mas vai se perpetuar. Esse espírito amigo ainda afirma que o exercício da piedade, quando fala lá, que comove até as fibras mais íntimas diante do sofrimento alheio, que nos leva a estender-lhes a mão caridosa e que arranca lágrimas de simpatia, é que faz o homem progredir no domínio do orgulho e do egoísmo, dispondo a alma à humildade, à caridade, à beneficência, à piedade, ao amor ao próximo, ao perdão, a viver como irmãos. Daí, jamais se focar, como muita gente faz. Muita gente faz com vergonha de demonstrar esses sentimentos, de achar que muitos vão considerar fraqueza, ou que é ser, agora me fugiu a palavra, né? Mas é um sentimentalismo tolo, segundo os valores terrenos. Porque quem não tem piedade ri do outro que tem piedade. Quem não tem amor no coração, quem é frio, quem é egoísta, orgulhoso, ele ri do outro. E às vezes estamos tão ávidos a ter piedade, a ter amor, que quando demonstramos isso, muitas pessoas à nossa volta fazem murchar. Fazem a gente às vezes até sentir vergonha de sentimentos. Mas nós não devemos. Porque a verdade é de Jesus. Foi Ele que nos ensinou sobre o amor. Não devemos ter vergonha dos sentimentos, de dizer que somos espíritos, de dizer que acreditamos no amor, na caridade, num mundo melhor, que para muitos não existe mais, e que as coisas vão mudar, vão melhorar, que muitos ainda são céticos. Nós não devemos esquecer e nem apagar os sentimentos de amor que Jesus deixou para nós.
essa piedade para com o outro, para com o sofrimento, de olhar o outro, o sentimento de querer fazer algo por ele. Não só, não fala aqui a caridade material, mas a caridade moral. Essa que é mais importante, a qual viemos na Terra para progredir. E sem esse progresso do amor, da piedade, da compaixão, do perdão, não conseguiremos. Então, se hoje nós não conseguimos ainda sentir piedade pelo outro, que façamos a prece no nosso íntimo, olhamos bem no fundo do nosso íntimo e ver o que está errado em mim. Por que não sinto piedade? Existem ainda muitas pessoas, irmãos, infelizmente frias, que não derramam uma lágrima pelo outro, que não tem piedade e muito menos caridade para com a pessoa, infelizmente. Mas é esses aí que nós devemos ter piedade, é esses aí que nós devemos ter amor, mesmo esses espíritos que às vezes estão conosco dentro da nossa família, é que a gente deve ter piedade para com eles. E em nossas orações eles devem estar sempre, constantemente, não uma vez ou duas, mas constantemente, e emitir energias de luz, de compaixão a eles, para que possa, lá na mais fibra, nas suas fibras íntimas, possam mexer um pouquinho com eles. A piedade, ela jamais provoca perturbação e aborrecimento, como pensam que delas fogem. Aí eu não quero saber lá disso aí, não quero, vou desligar a televisão, não quero saber lá dos problemas lá da guerra, do que está acontecendo lá no Japão, o que aconteceu, não quero saber. Não quero ouvir nada disso, que é só notícia ruim. É notícia ruim, mas as notícias são necessárias para que a gente saiba o que o outro lado do mundo está sofrendo, está passando. Eu aqui com a minha mesa farta, com alegria, com festas, e o outro lá, do outro lado, passando por necessidades muito grandes. Não só do alimento, mas do carinho, do amor, da nossa compaixão. Devemos sim ver e orar por esses irmãos. Nós não podemos ficar dentro de uma bolha. Para isso vem as notícias, para que a gente possa ter piedade pelo outro que sofre. Se provoca sentimentos de tristeza e de constrangimento, estes desaparecem logo, sendo substituídos pela felicidade de devolver a coragem, a esperança e a fé, quando o homem se deixa guiar por ela, fazendo o que pode para auxiliar e melhorando os sofrimentos. A piedade leva o homem a perder sem mesmo se dar conta do egoísmo, e se ele não o afastar de si quando se comove diante de alguém que sofre. E é assim que vamos perdendo o egoísmo, através do sofrimento do outro. E não devemos ter vergonha dos nossos sentimentos. Então, dessa mensagem que ele nos deixa sobre a piedade, quando ele diz: temeis ficardes indiferentes quando puderdes ser úteis. Dessa mensagem, a lição maior que ele nos dá é o estímulo a deixar-se dominar pelo seu sentimento da piedade. Não abafá-lo com vergonha de se sentir fraco por medo de se envolver, mas de ter mais problemas, mais aborrecimentos. Mas
Que essa piedade venha a fim de fazer tudo o que se pode em favor dos necessitados. Esse estímulo seja para que a gente possa, quaisquer que for a origem dessas necessidades, nós podemos ter o consolo necessário, quaisquer que for, nem que seja uma prece. E por último, ele nos diz, lá no finalzinho, ele me diz, a piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Esta primeira entre as virtudes, de que ela é irmã, e cujos benefícios prepara e enobrece. Então é aquela que antecede a piedade. Por que ela é melancólica? Porque muitas vezes nos dá tristeza, porque muitas vezes somos julgados por ter piedade pelo outro. Somos julgados pelas nossas palavras, nossos sentimentos. Por isso é melancólica, porque muitas vezes estamos sozinhos. Estamos no meio de 100 pessoas que pensam de uma maneira egoisticamente. E a gente pensa diferente. Aí a gente pensa, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu sou um ET? Será que eu sou algo incomum? Ou eu sou tolo por estar aqui? Não. É porque o amor chegou até você, através da piedade. O amor e a compaixão vieram através da piedade. Que a partir daí a gente começa a ter caridade para com o próximo. E que nos enobrece a nossa alma, enobrece o nosso espírito. Como é bom estender a mão para aqueles que sofrem. Como é bom receber de volta um sorriso, um abraço, um aperto de mão. Mesmo que não venha, mas o sentimento que a gente tem dentro da gente é inacreditável. Mesmo que a pessoa ouviu ali, mas lá fora fez diferente, mas o sentimento de irmão a gente fez. O sentimento daquilo que Jesus queria que fizéssemos, a gente fez. Não importa os outros, não importa se vão rir da gente ou não, não importa se nos falem que é bobagem, mas esse sentimento do nosso coração a gente tem. Então, que possamos desenvolver essa piedade para com o próximo. Lembre-se, né, aquele que ali tem os seus vícios, tem uma mãe, tem um pai, tem um avô, tem uma avó, tem uma família. Aquele que morre nas estradas, que desencarna, também tem família. Alguém chorando por ele. Alguém que mata, também tem família. Então vamos desenvolver, tentar nesse novo ano que nasceu, 2024, tentar essa piedade, para que a paz e o amor venham, para que as guerras e os conflitos sejam exterminados e que a gente possa abrir nossos braços e nossas orações sejam em favor dos necessitados, dos aflitos, dos desconsolados. E para a última mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é do livro Força Espiritual, José Carlos de Luca, que fala sobre o nosso amigo Jesus. E ele nos dá essa mensagem. Não deixe que Jesus seja para você apenas uma figura histórica. Ele quer fazer parte da história da sua vida. Por isso acompanha todos os passos da sua existência.
Não pense que o Mestre se encontra apenas nas esferas resplandecentes, pois seu imenso amor está sempre presente, que alguém derrama alguma lágrima de aflição ou arrependimento. Seria bom se as luzes do Natal enfeitassem o nosso coração todos os dias do ano. Não nos esqueçamos da promessa feita por Jesus, de que Ele estaria todos os dias conosco até o fim dos tempos. Você não acha que Jesus seria capaz de prometer e não cumprir, não é mesmo? Mas não basta saber que Jesus está conosco. Precisamos nos indagar se também queremos estar com Jesus. De nada vale carregarmos o crucifixo no peito se não aceitamos a cruz dos testemunhos que nos compete carregar. De pouca valia são as lágrimas que derramamos diante da coroa de espinhos, se ainda somos incapazes de aceitar algumas alfinetadas de irmãos ignorantes das verdades espirituais que já sabemos. Não isole o Nazareno no templo da sua fé ou nas fileiras da sua religião. Ele com certeza não é católico, não é protestante, tampouco espírita. A única igreja que Jesus fundou foi do amor ao próximo como a si mesmo, condição maior para a felicidade na terra e no além. Por isso, Jesus é o companheiro fiel de todos aqueles que andam pelas estradas do amor, independentemente se professam ou não alguma religião. Para o Mestre, mais importante do que a religião é a nossa religiosidade. A humanidade está carente não de homens que falem de amor, mas de homens que vivam o amor. Jesus foi a máxima exemplificação do amor. Ele não publicou algum livro, mas escreveu em nosso coração a mais linda história de amor e doação que a humanidade conheceu. Não fundou escolas, porém se apresentou como o mais excelente mestre do Espírito. Não exerceu poder político algum, contudo lavou os pés de seus discípulos, ensinando-nos que servir é mais importante do que ser servido. Ele não foi médico, todavia curou a muitos, despertando a fé em cada um dos enfermos. Se você procura por Jesus, o meio mais fácil de encontrá-lo será amando o seu próximo, sobretudo aquele que não pode lhe retribuir com nem um centavo sequer. Talvez ele passe hoje mesmo em sua casa, disfarçado de mendigo, pedindo um prato de comida. Ou quem sabe ele será num leito de hospital, aguardando que você visite um desconhecido abandonado pelos familiares. Ainda será possível encontrar Jesus escondido nos orfanatos, junto aos berços de crianças esquálidas, ou mesmo nos asilos aos pés da cama de idosos sujos e fedorentos. Mas, se ainda não quiser ir tão longe, é provável que encontre Jesus no seu próprio lar, bem ao lado daquele familiar de difícil trato que você se recusa a aceitar. Todavia, se estiver sem forças para ir a lugar algum, mergulhe fundo no seu coração e encontre Jesus de braços abertos para você, convidando-o a sair agora mesmo do martírio do egoísmo para a felicidade de amar e servir. Muito obrigada, meus irmãos, pela paciência de me ouvir hoje. Jesus abençoe a todos e as suas famílias. Então, nos resta agradecer a irmã Sônia pela boa vontade, pelo explanar os ensinamentos. E assim vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos guias mentores espirituais desta casa, à luz do entendimento e das bênçãos que derramaram sobre nós. E assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. E agora temos serviço de paz, né?